Eu posso dizer, a maior realização de um ser humano é entrar no sobrenatural. E a forma de entrar no sobrenatural, legalmente, é através de um novo nascimento. Você nasceu de novo, você está vivendo no sobrenatural hoje. Eu te digo, Deus tem coisas sobrenaturais para ocorrer na sua vida, para acontecer para você. Mas você tem que ter a consciência de que tudo tem que ser feito com Deus envolvido. Tudo tem que ter Deus envolvido na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos negócios, no congregar, no servir a Deus. A razão da nossa vida é porque nós estamos vivendo nesse sobrenatural, que é viver essa vida com Deus e para Deus. Você está comigo, irmãos? E eu sei que esses dias e esses cultos, mais de forma específica, Deus tem tratado e falado e feito tantas coisas de forma tão poderosa, de formas diferentes, de meios diferentes. Às vezes tem ensino, às vezes tem aqueles calabachê, às vezes é correção, às vezes são ajustes, às vezes são momentos de nós nos derramarmos diante de Deus. Eu creio que hoje é uma noite de nós conhecermos mais o nosso Deus, de reconhecer a bondade e a fidelidade dEle, e de mostrar para nós mesmos a necessidade que nós temos de estar conectado com Deus 24 horas por dia, irmãos. Diga, eu preciso estar ligado com as coisas de Deus, sabe, irmãos? Essa consciência. Tem coisas que a gente tem necessidade. Eu acredito que uma das necessidades que nós, como crentes nascidos de novo, devemos sempre ter e estar em evidência na nossa vida é aquela necessidade de dependência de Deus. Você não consegue nada sozinho. Você não é nada sem Deus. Você não consegue nada na sua casa, na sua família. O que tem acontecido até o momento é porque você tem considerado Deus na sua vida. E eu te digo uma coisa, se você continuar considerando Deus através de tudo que está acontecendo na sua vida, Deus vai mover a mão dele de uma forma tão poderosa sobre a sua vida. Porque, irmãos, não há nada mais maravilhoso do que viver um evangelho onde Deus está envolvido. Se não há Deus, irmão, não é evangelho, não é boa nova. Se não tem Deus envolvido, não é uma vida de graça, de favor, de misericórdia. Mas quando Deus está envolvido, irmãos, até a religiosidade que sai do seu meio. Amém, irmão? Porque você não passa mais e você não vai viver mais como um crente religioso. Eu preciso sentir Deus, a presença de Deus se movendo em mim. Deus está dentro de você 24 horas por dia, cuidando de você, te protegendo, guardando a sua casa. Essa consciência faz com que você possa viver cada vez mais consciente de que há um Deus cuidando de você. Há um Deus que está preservando a sua vida. Tenha a certeza de que você depende de Deus. Diga, eu dependo de Deus. Você não depende de mais ninguém, irmão. Você depende de Deus. Sabe, mulher, você vê, meu Deus, mas pastor, eu preciso, eu dependo do meu marido para que eu possa viver uma vida. Você depende de Deus, minha irmã. Você precisa de Deus. Não estou dizendo que você vai desconsiderar seu marido. Ele é uma porta de acesso da bondade de Deus através da vida dele. Pastor, mas aquele homem não tem nada de bom. A bondade de Deus vai alcançar a sua vida em misericórdia e vai alcançar a vida dele. Amém? E você vai receber do fruto pelo seu penoso trabalho. Mas vale a pena servir a Deus porque Ele está te guardando, irmão. Amém? O Senhor está te guardando. Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido é sobre ter manter um relacionamento com Deus. Uma consciência com Deus. Um entendimento de que eu só cheguei aonde eu tenho chegado e aonde eu vou chegar por causa de Deus. Você está comigo, irmãos? Talvez uma das pessoas mais improváveis nesse lugar, talvez seria eu. Talvez você possa dizer, não, mas você não sabe quem sou eu. Eu não sei não, mas eu sei quem eu fui, irmão. Eu sei por onde eu passei, eu sei o que eu vivi, sabe? Coisas que talvez eu poderia ter razões, eu poderia pensar em colocar a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é disso, da igreja X, da igreja Y, do amigo tal. Poderia colocar a culpa em tudo. Você está comigo, irmãos? Mas sabe, eu tive uma consciência, meu Deus, eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus. Se eu dependo de Deus, irmãos, eu vou saber lidar com todas as coisas da minha vida. Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me dar coisas para o meu futuro, Deus vai promover coisas. Irmãos, nem filho eu podia ter, até filho eu tenho e 2. E com a esperança da volta de Cristo, amém? Mas essa intensidade que nós temos que ter em Deus, sabe, irmãos, o que fazemos define de fato o nosso propósito, como também o que não fazemos define também o nosso propósito. Se nós não temos uma vida intensa em Deus, está mostrando qual é o nosso propósito. Você está comigo, irmãos? Amém? Mas se você tem uma vida intensa em Deus, isso é o propósito que você está buscando em Deus. Ter uma vida totalmente nele, voltada para Ele, reconhecendo Ele em todas as áreas da sua vida.
Estão comigo? Eu quero ler um texto aqui em Isaías capítulo 45. De fato, eu estava com umas 2 ou 3 mensagens. Deus, manda um sinal, manda um sinal. Mas sabe, as músicas foram tão voltadas a esse Deus tão poderoso, que eu acredito que Deus tem algo para nos comunicar nessa noite. E eu sei que você vai ser grandemente abençoado, amém? Isaías 45, versículo 5, nos ensina coisas tão poderosas, irmãos. E eu gosto de sempre estar lendo o texto, assim, que acende dentro de mim essa chama pelo amor, servir ao Senhor, andar conectado com Ele. De fato, por que isso? Por causa das pessoas que nos influenciam também. Sabe, a pessoa que você vive andando perto é a que vai te influenciar mais. Amém? E se tem uma coisa que eu fui muito instigado a buscar mais a Deus, a buscar a orientação de Deus, a saber de Deus, plano, propósito, é através da liderança que nós temos. Eu sou testemunha disso, sou grato demais ao pastor Eliezer e Georgia por tudo que tem acrescentado na minha vida, pela confiança, até de estar aqui ministrando. Irmãos, eu estava ali, aí ele fala algumas coisas para mim, vai lá, o som está lá, meu Deus, esse homem está falando coisa de Deus, porque de mim mesmo eu não tenho nada aqui, Deus me ajuda, Jesus. Mas sabe, a influência pela sede de Deus, pelo propósito de Deus, isso faz com que a gente arranque de dentro de nós mesmos coisas que a gente às vezes nem acredita. Às vezes, rapaz, será que isso vai sair de dentro de mim, irmão? Mas tem tanta coisa aí dentro de você, que Deus tem expectativa, mas você tem que ter uma vida intensa nele. E eu sou grato demais por essa influência na minha vida, pela liderança que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu sei que tudo que nós estamos provando é de fato a mão de Deus sobre as nossas vidas. É de fato Deus em nós. É de fato uma intervenção divina no ciclo da vida. Talvez, irmão, você não tinha futuro, mas sabe onde é que você está? Você está no melhor lugar da sua vida. E aqui está definindo coisas para o seu futuro que você talvez não está vendo muita coisa agora. Mas quando você olha no mundo espiritual, você consegue ver lá na frente o que Deus vai fazer através da sua casa, dos seus filhos. Eles não serão perdidos. Você não vai ser confundido. Você não vai abandonar a verdade. Você não vai abandonar a fé. Porque essas coisas é o que tem acendido dentro de nós cada vez mais. E essa certeza e a necessidade de que nós precisamos de Deus, dependemos de Deus, nos faz dar base para a gente caminhar mais firme. A gente não vai depender de mais ninguém. Não estou dizendo que a gente não vai precisar de conselhos, de orientações, de pastores, de líderes. De fato, é a direção de Deus através desses homens que também nos guia na verdade da palavra de Deus. Mas sabe, eu estou convidando, e Deus está nos convidando para a gente viver uma vida totalmente dependente dEle, da necessidade dEle. Você está comigo, irmãos? E a Bíblia fala aqui em Isaías capítulo 45, versículo 5, ele diz: eu sou o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu não vou ler todos os versículos aqui, mas eu quero só me deter ao versículo 5. Ele me chama muito, me chama a atenção, me atrai, porque isso aqui Deus falando, ele se coloca num lugar aonde é o Senhor da nossa vida. Eu sou o Senhor, e não existe, não pode existir outro Senhor na sua vida, irmão. Você está comigo? Eu sou o Senhor e não há outro. Só existe um Senhor, irmãos. É aquele que te salvou, é aquele que te libertou, é aquele que te deu uma vida, que te deu paz, que te deu saúde, provisão, bênção, uma família. Você precisa dele. Mas você tem que entender o seguinte, que Ele é o Senhor. É o único Senhor. Diga, Ele é o Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro. Além de mim não há Deus. Aí eu amo essa palavra quando ele fala Deus. Não há Deus além do nosso próprio Deus, irmãos. Nada pode substituir a grandeza desse Deus em nossa vida. Nada pode substituir, nada vai trazer mais prazer para você, irmãos. Olha só, pensa comigo, você estava perdido. Olha onde é que você está agora. Você tem Deus dentro de você, irmão. Pelo amor de Deus, fica querendo migalhas do mundo. Para que isso? Você tem Deus. É tudo o que você necessita. Quando você tem a consciência de Deus, irmãos, nem o pecado você não tem mais prazer pelo pecado. Você está comigo, irmãos? Vai deixar de existir pecado? Não. O diabo vai querer tentar você? Vai. Mas o desejo é mortificado por causa da sede para com Deus.
É tão intenso para com Deus que você diz: eu não vou me curvar a uma miséria dessa. Miséria dessa. Eu não vou voltar a comer comida de porco. Eu preciso depender e preciso do meu Pai, do meu Deus. É uma dependência, irmãos, que nem... Alguém pode dizer: nossa, mas dependência química é difícil. Irmão, pode ser até difícil, mas quando você depende de Deus, a dependência química agora vai ter que se curvar diante desse Deus. A necessidade desse Deus transforma o pecado e a miséria de forma tão mesquinha, que você se torna grande por dentro. E as coisas naturais não se tornam tão grandes mais. Não é mais um tabu você tentar vencer aquilo. A não ser se você não considerar Deus. Mas quando você o coloca em primeiro lugar, na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, você traz as revelações de Deus, traz o entendimento de Deus, traz a vontade de Deus para a sua própria mente, para a sua consciência. Isso torna você cada vez mais grande por dentro, tendo a necessidade de Deus de forma mais intensa, onde nada mais te satisfaz. Estão comigo, irmãos? Ele diz: não há Deus. E ele diz: olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus dizendo: eu te cingirei. Em outras palavras, irmãos, o que você precisa de força está em Deus. Amém? Ninguém mais vai te cingir, ninguém vai mais te fortalecer, nada naturalmente vai te dar mais força. Amém? Amém? Não vai ser mensagem de autoajuda, vai ser mensagem da ajuda do alto, que vai te cingir, te dar força, capacitação. Só vem de Deus. Só tem uma fonte para nos tirar, irmãos, de qualquer mazela. A fonte se chama Deus, porque é de lá que nós somos fortalecidos. Você vê que revelação maravilhosa: eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei. Em outras palavras, eu sou o Senhor, eu mando e eu vou te dar força. Você tem tudo que você precisa em Deus. Acabou. Nada mais. Nada mais. Nada. Ah, mas eu estou triste com fulano. Se você dependesse de Deus, fulano não entristeceria você. Amém? Se você dependesse de Deus, você não causava dificuldade, ou colocaria dificuldade para: eu vou congregar, não sei, está tão difícil. Você não põe dificuldade quando Deus é o teu Senhor. Porque só a Ele servimos. Amém? E dentro disso, já que nós o temos, Ele nos cinge, Ele nos levanta, Ele nos carrega. Tem coisa, irmão, quantos cultos você já chegou aqui, irmão, talvez descarregado, mas aquela bateria da palavra do Espírito Santo pegou você, te levantou, e você estava sem esperança, mas uma palavra de Deus foi que te tirou daquele lugar. Amém? Você procurou talvez na semana uma ajuda na internet, um 0800 e alguma ajuda lá, mas nada aconteceu. Mas você chegou num ambiente desse, aonde Deus se move. É diferente. Amém? Onde Deus se move. E o que eu acho importante e interessante observar, que é nesse ambiente que Deus está se movendo. Não são as coisas que vão nos mover, não são as circunstâncias que vão nos mover, mas agora é uma dependência tão grande de Deus, que o ambiente proporciona Deus movendo em nós, através de nós e para nós, para nos levantar. Então você precisa dele, irmãos. Amém? Para você se sentir cabisbaixo, meio desanimado, pelo amor de Deus, olha para quem está dentro de você. Olha para quem você é nele. Você depende dele. Amém? Quando essa dependência está tão intensa dentro de você, irmãos, sabe, não vai haver mais, vão haver circunstâncias, diga sim, vai vir pressão para você desanimar, irmão, mas sabe, tem um maior que está dentro de você que te levanta, tem um maior que está dentro de você que te dá força, coloca aquela segurança, te dá a certeza de que o amanhã será bem melhor do que hoje, e que depois de amanhã será um sucesso extraordinário. Ele sempre vai proporcionar coisas melhores para você, irmão. É o que você está precisando, está em Deus. Está em Deus. Sabe, às vezes eu fico pensando, irmão, pessoas que ficam alheias para aquilo que Deus está fazendo. Olha que maravilhoso. A gente poderia estar com um ambiente desse lotado e cheio. Estão comigo? Por que não está, irmão? Se estivesse buscando Deus em primeiro lugar,
seus cultos seriam cultos de prioridade. Nada mais seria exclusivo na sua vida, a não ser estar vindo aqui servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Porque é nesses encontros que Deus opera coisas. Pode olhar em toda a Bíblia, Deus sempre marcou encontro. Deus sempre teve esse negócio, eu vou me reunir um dia com fulano, eu vou me reunir um dia com aquele povo. Se Deus quisesse fazer, irmãos, mandando só uma notícia, alguma coisa para fazer algo, mas Ele diz não, amanhã vamos se juntar. Amanhã tem algo que eu vou fazer. Sabe, esses cultos tem algo que Deus está fazendo através de nós e por meio de nós. Mas isso é por causa de uma dependência dEle. Para com eles. Estão comigo, irmãos? Diga depender de Deus. Fala bem alto, eu dependo exclusivamente de Deus. Estão comigo? Você depende dEle. Ele é o Senhor. Diga, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 13, traz uma declaração também maravilhosa sobre buscar-me-eis e me achareis quando, ou seja, então, quando me buscar. Olha só que interessante, irmãos. Sabe, a Bíblia fala que também Deus procura verdadeiros adoradores. Mas também existe também uma busca de adoradores para com Ele. Você está comigo, irmãos? Amém? Às vezes fica, meu Deus, me vê, Pai, me ajuda, Pai. E Deus está dizendo, você tem que me buscar de todo o coração. Você depende de mim. Você precisa de mim. Você está comigo, irmãos? Buscar-me-eis. Sabe, tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente que já recebeu tanta revelação de que Deus está dentro de nós e que nós temos o maior dentro de nós e que a força está dentro de nós. Como eu falei e enfatizei, tudo isso é uma grande verdade, mas nós nunca podemos deixar de arder dentro de nós a necessidade de uma busca também. Vocês estão comigo? Está entendendo o que eu estou falando? Amém? É porque às vezes a gente vive tão consciente, mas a vida não corresponde a essa consciência de que Deus está. Suas palavras denunciam quem você está crendo. Mas você diz que é da fé. Mas você diz que Deus está dentro de você. Mas no primeiro problema você está falando incredulidade. Cadê Deus aí? Está precisando buscar mais a Deus, irmão. Amém? Diga eu preciso buscar a Deus. Amém, irmãos? Não é que Deus, agora onde é que Deus está? Não, Ele está aí dentro, você bem sabe disso. Mas essa busca, irmãos, é aquela necessidade de Deus. Amém? É uma busca de socorro. Você precisa dEle. Você depende dEle. Essa busca diz respeito a uma dependência. Amém, irmãos? Uma dependência de Deus. Ele está dentro de você? Sim. Mas você depende dEle. Essa busca notifica as suas ações, essa busca mostra os seus procedimentos, essa busca mostra a intenção do seu coração, porque você precisa dele. Busca ao Senhor. E ele diz aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Agora é interessante, porque quando eu posso estar falando isso e você está dizendo, nossa pastor, mas eu tenho que estar buscando a Deus. Quando a gente vai lá para Hebreus, a gente vê que para se aproximar de Deus é necessário ter fé. E Deus se torna galardoador daqueles que o... Oxe, Ave Maria, e é? Você vê que a fé está associada também a buscar a Deus? Está comigo, irmãos? Você precisa ter essa intensidade de busca de Deus. E o buscar, como eu estou falando, é a necessidade dEle, de que Ele esteja presente em todas as áreas da sua vida. Essa busca vai de fato caracterizar suas decisões. Você vai orar antes para saber o que Deus está querendo. Amém, irmãos? Você vai buscar a Deus para saber qual é o tempo disso, daquilo outro. Porque você está buscando o conselho dEle. Isso é buscar a Deus. Amém? Você vai depender dEle de forma completa. Amém, irmãos? Olha só o que a Bíblia diz aqui. Que coisa maravilhosa ele fala. Em Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. Jeremias 33, 3 diz o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Tem coisas, irmãos, que Deus quer nos revelar, mas Ele está querendo, de fato, que você tenha a intenção de buscar o que é que Ele quer para você. Amém, irmãos? Tem pessoas que ficam só naquela, Deus, manda uma mensagem, Deus manda uma mensagem pelo profeta tal. Eita Deus. E Deus está dizendo, convoque-se a si mesmo. Para conhecer de mim mesmo, de forma direta, o que eu tenho para você. Isso é buscar a Deus. Você está comigo, irmãos? É como, às vezes eu faço isso em casa com as crianças, Isaac e Isabela. Uma vez eu estava brincando de se esconder. Brincar de se esconder com criança, a gente não vai se esconder mesmo. Você está comigo, irmão? Eu não vou lá na laje, eu quero ver ele passar uma semana, não vão me achar, não. Não é justo isso. Mas para você entender o que é, como Deus tem o desejo de que você o busque. É como numa brincadeira dessa que você vai fazer com seu filho. Você vai brincar a se esconder, mas você vai facilitar o máximo para ele te encontrar. Amém? Uma vez eu me escondendo lá no quarto, tinha a cortina, levantei a cortina e deixei só os pés. O que eu queria que eles me encontrassem. Só isso. Só para satisfazer o desejo do coração deles. Eu não queria me tornar impossível ou oculto, misterioso. Não dá para encontrar papai. Não, papai precisa ser encontrado. Eu vou buscar. E está lá eu, com as pernas de fora ali. Essa busca, Deus deseja que você tenha. É você responder a Deus. Amém? É você mostrar de fato para Deus de que você tem a intenção. Você quer isso. Amém? E não você apenas querendo que Deus realize tudo, faça tudo. E Deus que determina isso e aquilo outro. Se você não dá uma resposta para com Deus, irmãos, você não tem um relacionamento de pai e filho. Busque a Ele. Ele está lá. Eu só quero que Ele me encontre aqui. Porque se Ele me encontrar aqui, uau, eu vou presentear do jeito que Ele está desejando. Porque a intenção dele foi essa. A vida dele está sendo para isso. O propósito dele está sendo voltado unicamente para mim. Você está comigo, irmãos? Deus deseja que você tenha essa busca por Ele. Essa intenção por Ele. A Bíblia fala, como eu falei aqui, Jeremias capítulo 33, o versículo 3, invocar, é convocar Deus. É dizer, Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu clamo pelo Senhor. Irmãos, nós vemos a resposta de Deus sempre que alguém clama por Ele. Amém? Amém, irmãos? Nós vemos na velha aliança vários textos onde as pessoas clamaram por Deus e Deus estava lá. E olha que eles nem tinham revelação da bondade de quem era Deus. Até as coisas ruins eles culpavam, achavam que era Deus. Porque não tinha entendimento, não sabia, não é, de fato, quem de fato era Deus, que Deus estava promovendo de fato coisas boas. Mas sabe, Deus sempre atendeu aqueles que o invocaram. Amém? Sempre atendeu, Deus nunca deixou só. Eu te digo, irmãos, Deus tem coisas para te atender por esses dias. Ele só está querendo talvez os seus joelhos dobrados, dizendo, Pai, eu dependo de Ti, não dar mais. Fazer sem o Senhor. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso de socorro nessa hora. Quando você faz isso, essa dependência, Ele diz, uau, eu encontrei. Ou em outras palavras, Deus diz, Ele me encontrou. Ele encontrou o meu coração. Ele encontrou, Ele está vendo que precisa desse socorro. Invocar é convocar Deus. É o chamar, é o convidá-lo para algo específico. E não há nada mais importante na sua vida do que você viver uma vida totalmente dependente dele. Então você precisa convocá-lo sempre. Então comigo, gente, diga, eu preciso de Deus. Invoca-me e eu te responderei. Eu vou anunciar-te-ei coisas grandes. Deixa eu te falar uma coisa. Porque Deus nos quer em comunicação e comunhão com Ele. Porque Ele deseja comunicar, irmãos. Deus deseja comunicar coisas tão preciosas para a sua vida. Deus deseja trazer direções tão preciosas para a sua vida. Foi debaixo de direções e de momentos em que eu estive em comunhão com Deus, onde Ele deu direção de fato para a minha vida, para planos, para casamento, para coisas no ministério. Tudo buscando a Ele, irmãos.
Quando a gente invoca, quando a gente busca, nós vamos ter notícias grandes, coisas que a gente nem sabe. Você está comigo, irmãos? Tem coisas que você não está sabendo agora daquilo que Deus vai fazer para a sua vida, mas quando você está buscando Ele cada vez mais, Ele vai anunciar coisas que você vai dizer: meu Deus, Deus vai fazer isso na minha vida. É isso mesmo, Deus? Deus, você mesmo falou? Deus. Ele vai te comunicar coisas grandes, mas só que essa comunicação é tão maravilhosa, que ela vem coberta de uma paz e de uma alegria, e de uma convicção tão intensa, que não há cão nos infernos que venha te convencer de que não vai acontecer. Você me entende, irmãos? Comunicando, Deus querendo comunicar coisas grandes. Eu lembro, irmãos, quando eu estava para vir para São Paulo, eu lembro momentos no meu quarto, eu orando: Pai, eu preciso de uma direção do Senhor, eu preciso de uma luz do Senhor, sabe? E eu ficava meio, aquele senso de querer vir preocupação, mas eu sabia que eu precisava depender do Senhor para orientações, para passos na minha vida. Eu digo, irmãos, os passos que você está dando na sua vida, com essa orientação de Deus, fica certo, vai ter coisas maravilhosas acontecendo, irmãos. Eu sou testemunha disso, minha família é testemunha disso, e eu posso dizer, você tem sido testemunha de coisas tão poderosas, que Deus tem comunicado. E por que você tem fechado o seu ouvido para aquilo que Deus quer comunicar? Às vezes o fechar o ouvido, irmãos, não é nem às vezes você está aqui ouvindo uma mensagem, é muitas vezes você não está buscando mais aquela intensidade, aquela busca para com Ele. Eu me lembro, quando criança ainda, não pequeno, porque ainda sou... Mas eu me lembro, irmãos, eu ia com o pastor Moisés, a gente ia buscar o batismo no Espírito Santo. Eu confesso, eu fui para muito monte, né? Ia para muita igreja, e ia buscar o batismo, e estava sedento por aquilo, ainda jovem lá, sei lá, 14, 15, 16 anos de idade. Às vezes eu vejo os boys de hoje em dia, meu Deus do céu, que vergonha. Se soubesse como é importante viver uma vida dependente de Deus, você não dependeria de PlayStation. Amém? Nem de sentimento de amor de menininha aqui. Menininha, eu estou triste porque a menininha não gostou de mim. Deve ser besta. Vai buscar a Deus, que a tua satisfação vai estar completa nele. A razão da tua vida está nele. Amém? Não são nas coisas. Não é em Maria Chiquinha, ou sei lá qual foi o nome. É em Deus que está o teu suprimento, a tua abundância. Eu lembro que eu ficava buscando a Deus, irmãos. Às vezes, eu posso dizer assim, às vezes até sem conhecimento mesmo. Ficava buscando o batismo do Senhor. Não tinha um conhecimento que poderia receber ali. Mas eu tinha algo que estava buscando a Deus. Tem gente que nem nada faz hoje em dia. Está morto dentro das calças, como diz minha mãe. Não busca, mas sabe que Deus realiza os desejos do nosso coração. E sabe, irmãos, não há nada mais maravilhoso do que um desejo do coração de agradar a Deus. A gente põe os desejos do nosso coração unicamente pensando em coisas. Mas o desejo do meu coração sempre era estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio do conhecimento, jovem, cedo. E eu chegava às vezes na igreja, em igrejas que a gente ia, aquelas igrejas que tinha banco, alguns pegaram essa época aí, né? Ei, os irmãos se revelando, olha, 50 aí, 60. E os bancos, irmãos? Mas eu chegava na igreja e era um ambiente tão maravilhoso. Quando eu olhava 3, 4 irmãs do Cox de joelho. Do coque, né? De coque. Cox é outra coisa. As irmãs do Cocó, que a gente chamava lá no Nordeste, né, Moisés? De joelho, intensa em Deus. Num ambiente onde Deus estava presente mesmo. E aquilo, às vezes eu não chegava orando em línguas. Mas o ambiente, que eu olhava aquelas irmãzinhas, rapaz, nem começou o culto. Mas para elas, Deus já estava lá. Eu disse, meu Deus, eu quero isso. Ele disse, então eu quero que você seja assim também. Se você não me buscar, eu não vou. Como é que você vai provar? Como é que você quer ter uma vida sobrenatural se você não busca a mim mesmo? Você está comigo, irmãos? A gente quer tanto milagre, quer tanta coisa. Deus vai realizar. Você está comigo, irmãos? Mas se você não tiver uma vida que traga respaldo, você não vai receber nada.
Amém? Deus vai depositar bênçãos e coisas, irmãos. Há pessoas que não estão andando em fidelidade. Você quer natural, você não faz isso com seu filho? Está comigo, irmãos? Amém? Amém, crente? Amém. Ficou alguns meio desanimados. Eu estou achando que você não está buscando Deus em primeiro lugar, não. Porque se tivesse, as coisas não seriam prioridade na sua vida, mas Deus seria prioridade. Quando Deus é prioridade em nossas vidas, as coisas vão correr atrás de nós. Então eu vi aquelas irmãs, disse, pai, eu quero isso para mim. Então busque mais. Vá mais, seja mais intenso. Se você me buscar, eu vou responder. Eu te digo, irmãos, eu declaro em nome de Jesus, esses últimos dias, a igreja vai estar mais sedenta por Deus. Aqueles ambientes que quando você entrar naquela porta ali, você pode cair debaixo da unção. Só no momento de oração que tiver aqui as irmãs do reteté. Amém? E não chegar mais no culto como espectador de que Deus vai liberar algo. E Deus dizendo, você não tem nada para me dar? Nem a sua vida, nem suas mãos levantadas, não tem como. Foi que houve, mas você quer tudo. Amém, irmãos? Vocês me amam? Eu lembro que às vezes o pastor Bud pregava uma mensagem dessa, ele chorava no final. Porque batia tanto, mas ele dizia, mas é que eu amo vocês. Porque se você não tiver uma vida intensa em Deus, irmãos, nada vai dar respaldo para você receber de nada. Mas sabe de uma coisa maravilhosa, é você poder viver uma vida tão intensa em Deus, que nem as coisas não têm mais valor para você. Amém? Como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gente, isso aí, não é todo crente que está dizendo isso ultimamente, não. Amém? Não entre nessa lista desses que se dizem crente, que vão para a igreja, mas não têm uma vida com Deus. Estão comigo, gente? Eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Essa vida numa entrega total a Deus vai te colocar num ambiente de paz. Você sabia disso? Amém? Dificuldades vão vir, temores, pode ser que bata na nossa porta, mas vai sempre surgir paz do seu coração, porque Deus está lá presente com você. Amém? O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. 1000 pode cair de um lado, tantos 1000 do outro, mas eu não vou ser atingido. Amém? Amém? Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra, me protege, me guarda. Você tem tudo o que você precisa, irmão. Tudo. Só precisa dar uma nota para Deus, um sinal. Reage. Reage com a sua vida. Reaja com intensidade. Reaja com intensidade em Deus, em oração, em comunhão com Deus. Está comigo, irmãos? E eu lembro que as irmãs não tinham vergonha de nada. As irmãs lá orando e começava a dar, era profecia para um lado, profecia para o outro. Irmão, às vezes estava fora, mas ela estava dentro com o coração. Dentro com o coração. Ela queria ser uma resposta de Deus para alguém que chegasse naquele lugar. Amém? Resposta de Deus. Quantas pessoas, irmãos, aqui pode ser uma resposta de Deus? Talvez tem pessoas frias dentro da igreja, mas se ela encontrar você, que é fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, meu amigo, ele vai ser inspirado. Eu declaro em nome de Jesus, isso pegando em você, irmãos, todos os dias. Todos os dias, intenso em Deus. Não dê brecha nenhuma para o diabo, irmão. Não dê oportunidade nenhuma para o diabo esfriar coisas que estão aí no teu coração, que Deus acendeu um dia. Eu não quero perder, irmãos, aquela intensidade quando eu tinha 12 anos de idade, quando Deus me convocou, que eu disse, eu quero receber Ele como Senhor e Salvador. Nunca mais esfriou isso dentro de mim, irmão. Eu não quero perder isso. Eu não posso. Eu dependo de Deus. Você depende de Deus. O novo nascimento te lançou nele, irmão. Amém. Tem coisas que ficam tentando te tirar do foco, do propósito, irmãos. Concentra-se em Deus. Sabe, uma vez, eu acho que eu contei isso uma vez aqui, mas uma vez eu vi uma pesquisa que se alguém quiser destruir um rio, é só ir para a nascente.
É provável que alguém no rio possa jogar coisas para poluir e vai acabando, vai destruindo de forma gradativa. Mas se quiser destruir de forma mais definitiva, vá para a nascente. Sabe, irmãos, tem coisas que só a palavra, a revelação tem nos colocado verdades dentro de nós. E a gente tem que proteger essa nascente, que é a palavra de Deus. Pode vir coisas durante o seu dia, pode vir coisas durante a sua semana, mas quando você guarda aquela palavra, epa, aqui ninguém vai tocar. Amém? Quando as convicções estão dentro do seu coração ainda, as mesmas verdades, aquelas que te libertaram, aquelas que te deram luz, foram palavras de Deus. Essa busca por Deus é demonstrada por meio da consideração para com a palavra dele. O que ele liberou para você, você não deixa o diabo tocar ali. Você não deixa o diabo apagar aquela revelação que você recebeu quando você disse: meu Deus, eu quero que o Senhor se torne Senhor da minha vida. Meu Deus, o meu único Senhor. Quando isso está dentro de você, irmãos, você não vai deixar roubar nada, nada do que é da nascente. A palavra é a fonte, irmãos. A palavra de Deus é a fonte que você precisa proteger. Palavras que você já recebeu, coisas que você tem recebido tantos anos, tantos dias, irmãos. Deus tem liberado coisas tão poderosas. Proteja essas mesmas verdades. Tenha uma reação. Mostre-se buscando a Deus, buscando a sua palavra. Mostre-se reagindo à altura da palavra, respondendo à palavra. Isso vai fazer com que você viva uma vida firmada nele. E não instável. Irmão, o tempo está bom, o tempo está ruim. Como foi 2022, foi mais ou menos. Aí 23, rapaz, não sei, eu acho que não, as coisas não vão vingar. Guarde a palavra. Se você busca a Deus, você busca o que Ele liberou para você também. Vocês estão comigo, irmãos? Ele diz, só concluindo esse texto aqui: coisas grandes e ocultas, que não sabes. Tem coisas que você nem sabe ainda. Tem coisas que você nem sabe. Vai continuar sem saber? Eu estimulo você a procurar saber o que Deus tem para você. Porque não tem graça nenhuma de evangelho se você não busca saber de Deus o que Ele tem para a sua vida. Amém? Você só vai ter título de crente, mas não tem vida de crente. Vida de crença em Deus. Ele tem coisas que Ele quer liberar e falar, das quais você ainda não sabe. Mas se você buscá-lo, você vai saber. E quando você sabe aquilo que Ele tem para a sua vida, passos, planos, projetos, sua vida vai bem demais, irmão. Você vai ver como vale a pena. Meu Deus do céu, como vale a pena. Você não vai trocar nada pelas ordens dele. Você não vai trocar nada pela palavra dele. Você não vai trocar nada. A sua vida vai estar focada em Deus. Amém? No propósito de Deus, irmãos. Como eu falei, talvez eu poderia ter ser levado por tantas coisas erradas da vida, irmãos. Mas sabe, um propósito de buscar a Deus, você vai conseguir se manter naquilo que Deus tem para a sua vida. Uma vez eu estava falando com o Guto, isso quando eu morava lá em Campina Grande, que eu ficava dizendo: rapaz, tem tanta gente contando tanto testemunho maravilhoso. Eu fui isso, fui aquilo outro, e fui liberto. E glória a Deus por isso, irmão. Aí Guto falou: rapaz, mas fica tranquilo. Tu já se prostituiu? Não. Uau, que testemunho maravilhoso. Já foi maconheiro? Não. Uau. Você está comigo, irmãos? Amém? Nunca precisei dessas coisas. De quem eu preciso, eu estou buscando. É Deus. Você está comigo? Quando você está buscando a Deus, seu maior testemunho é de você nunca ter provado isso ou aquilo outro, de não ter vivido isso ou aquilo outro, de não ter passado. Não estou dizendo que, não estou menosprezando os que passaram, muito pelo contrário. Glória a Deus pelo seu testemunho. Mas sabe, irmãos, daqui para frente, tenha testemunho de uma vida fervorosa em Deus. Tenha testemunho de uma vida intensa em Deus. Tenha testemunho de uma vida, rapaz, esse aqui nunca desistiu. Por quê? Deus está lá. Deus está em prioridade. Rapaz, esse aqui passou tanta pressão, sofreu mais do que sovaco de aleijado, mas está firme ali na igreja. Está firme servindo ao Senhor. Está firme combatendo o bom combate da fé. Está firme lá, declarando as mesmas verdades. Rapaz, passou pressão até de enfermidade, mas saiu ileso e bem. Amém? Porque está com Deus. Está servindo a Deus.
Amém? Olha o que a Bíblia fala aqui, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tem uma sublimidade do conhecimento. Em outras palavras, tem algo para nós nos aprofundarmos em Deus, para conhecermos através de Cristo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu considerei tudo como perda por causa de Cristo. Versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Diga, meu Senhor. Meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Tudo, perder tudo, desconsiderar tudo, como refúgio. Eu lembro quando era criança, tinha umas revistinhas que a gente sonhava em ganhar alguma coisa. A gente comprava as figurinhas, que completasse aquela figura a gente ganhava. Às vezes era uma bicicleta, nunca ganhei essa bicicleta até hoje. Era o maior prêmio na época. E tinha brinquedos, mas nunca ganhei nada nessas coisas, né? E tinha figuras que era refúgio. A gente considerava refúgio aquela que era dó. Eu já tenho essa, então eu vou repetida, né? A gente pode chamar. Essa aqui, ela não serve não. Sabe? Tem coisas que você tem que olhar assim, rapaz, isso aqui não serve não. Isso aqui não serve na minha vida não. Deus já está preenchendo isso. Deus já está preenchendo essa área aqui, essa coisa aqui. Rapaz, isso é refúgio. Isso é refúgio, não tem... O que mais importa para mim é agradá-lo, é servi-lo, é amá-lo acima de qualquer coisa. Nada deve substituir Deus. Você está comigo, irmãos? Considero como refúgio. Eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe, há coisas aqui tão valiosas nesse texto. E eu posso dizer, irmãos, o servir a Deus é algo que a gente considera de forma tão poderosa, irmãos, que isso é o mesmo que ganhar a Cristo. Olha só os valores que você tem hoje, os valores que você considera. Você está vindo congregar, irmão, você poderia estar em qualquer outro lugar. Você vindo na igreja, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas olha como os seus valores mudaram. Você está ganhando a Cristo, você está ganhando coisa boa. Tudo está sendo considerado como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas vão representar esses valores por causa da sublimidade do conhecimento, por causa do amor para com Deus, porque colocamos Ele em primeiro lugar. Vocês estão comigo, irmãos? Eu não vou substituir, irmãos, uma festa no fim de semana para deixar de vir para a igreja. Eu considero como refúgio. E se me convidar e eu não for, eu não fico com raiva, é refúgio assim, ainda assim. Tem algo mais importante para mim. Tem algo mais importante para mim. Meus tempos, minhas horas são mais importantes para Deus. Eu preciso estar lendo, meditando, orando em línguas, tendo comunhão com Deus. Nossa, pastor, mas você não tem tempo para nada? Tenho não. Eu tenho tempo para meu Deus. Mas você não aproveita com seus filhos, até com eles orando. Até com eles envolvidos. Porque as outras coisas não são mais importantes do que o Senhor, irmão. Amém? Estão comigo, irmãos? Valores. A Bíblia fala, eu quero só ler esse texto aqui, mais um ou dois textos. Você está sendo abençoado? Amém. Eu sei que Deus está te chamando para essa intensidade de reconhecê-lo, de depender dEle, totalmente. Você só está bem e vivo por causa do seu Deus. Você tem que levantar as mãos todos os dias para o alto. Acordar e dizer, Pai, como vale a pena te servir. Como vale a pena depender do Senhor. Como eu estou respirando porque o Senhor, Deus está cuidando de mim. Estão comigo, gente? A Bíblia fala aqui, eu quero ler em Tiago capítulo 1, versículo 21. Você conhece esse texto?
nada tão estranho do seu conhecimento. Até porque eu não quero estar ministrando coisas que vai trazer estranheza para você. Eu quero trazer e ministrar coisas que vai trazer revelação para você. E tirar você do lugar de conforto para buscar a Deus e ser mais intenso nele. Estão comigo, gente? Ele diz, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Ele fala sobre acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual a palavra é implantada, é poderosa, essa palavra ela é poderosa para salvar. Diga a palavra. É poderosa para salvar. Sabe, Deus e a sua palavra é o próprio Deus. A sua palavra é o próprio Deus falando. Deus, quando nós temos a comunhão com Deus e com a sua palavra, nós temos um escape para salvação, para libertação, para sair de situações tão, talvez, perigosas que a gente nem tem noção. Mas porque nós consideramos Deus, nós vemos a necessidade de estar intenso nele. Isso vai ser representado também pela intensidade na palavra dele, no acolhimento para com a palavra dele em nossas vidas. Sabe, irmãos, considere cada palavra que tem sido liberada aqui, ministrada em cada culto. Amém? É irreverência da sua parte você ouvir uma mensagem e parece que nada ela fez na sua vida. Não foi a mensagem que não fez nada, foi você que não fez nada com a mensagem. E isso é não depender de Deus. Quando você depende de Deus, você está aqui com os ouvidos assim, ó. Uau. Amém? Você está aqui, peraí, deixa eu ver aqui o que é que eu preciso mudar na minha vida. Porque Deus está falando. Deus está comunicando. Se Ele quer que você, e Ele deseja que você o busque, busque de forma completa. Busque por meio do conhecimento da palavra, de livros que nós indicamos. Deus está falando sempre, todo tempo com você. Mas o quanto você está respondendo a essa busca para com Ele. Por isso que Ele fala aqui, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Ela tem um poder extraordinário, irmãos. Eu dou graças a Deus por cada culto aqui que nós temos recebido tantas coisas maravilhosas. Cada culto, pessoas que às vezes você nem tinha... Tem pessoas aqui que você nem sabe da história dela, que a gente olha assim, rapaz, essa pessoa está rompendo mesmo. Está rompendo. Agora isso é só uma vida intensa em Deus, buscando. E como eu mencionei Hebreus, né? Deus vai galardoar, irmãos, essas pessoas que estão buscando. Deus tem galardão tão poderoso para aqueles que estão buscando. Deus tem uma recompensa tão maravilhosa para aqueles que estão buscando. Deus tem uma resposta para você que está o buscando. Fique certo disso, irmãos. O seu trabalho do Senhor não é em vão. Não é em vão. Tem coisas poderosas que eu sei que Ele vai liberar. Mas sabe, irmãos, prova da bondade do que Ele já está fazendo agora. Reconhece. Cada palavra que Ele tem liberado, cada comando que Ele tem dado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Essa comunhão com Deus faz com que cada palavra é uma explosão dentro de nós. Cada palavra é uma revelação dentro de nós. Porque é Deus comunicando. Estão comigo? Só mais um texto aqui, eu quero ler esse aqui de Josué. Olha que coisa linda. Josué, você também conhece. Josué capítulo 1. Versículo 5 ao versículo 9. Ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O Senhor falando para Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu acredito que Deus tem essa mesma nota, palavra, ou eu posso dizer assim, isso é um coração paterno. Amém? Isso é uma atitude, a gente poderia dizer, mas ele está falando com Josué, será que ele não é o nosso pai também? Amém, irmãos? Será que você consegue considerar que Deus tem palavras de que ele tem comandos e coisas de que Ele está com você, de que Ele não vai te deixar, de que Ele não vai desamparar você? É óbvio, o mais interessado em cuidar de você é Deus. Amém? O mais interessado de ver o teu sucesso é Deus. Por isso que desde o início da mensagem eu disse, irmãos, busque a Ele. Tenha essa sede intensa. Não deixe se esfriar dentro de você.
Porque nós temos da parte dele, irmãos, essa proteção de ser conosco, de não nos deixar, de não desamparar. Ele diz: ser forte, versículo 6, falando a Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, que você saia essa noite com essa consciência: meu Deus é comigo. Meu Deus está comigo. Por onde quer que eu vá, meu Deus, você precisa desse Deus. Você depende desse Deus. Quando você depende dele, irmãos, nem suas contas têm mais valor nenhum para você. Porque essa dependência para o teu Deus te dá o socorro, te dá o suprimento, te dá a bênção, te dá a proteção, a guarda, o braço estendido dele. Teu Deus vai fazer algo por você. Teu Deus pode fazer algo por você. Teu Deus tem feito coisas por você. Teu Deus tem feito coisas dia a dia na sua casa. Teu Deus é que tem aberto portas. O teu Deus é que tem protegido seus filhos. O teu Deus é que tem feito milagres. O teu Deus é que está te sustentando. O teu Deus é que está provendo o futuro da sua vida. O teu Deus é que está te preservando em saúde. O teu Deus, essa consciência do seu Deus, vai te fazer andar, irmãos, tão bem com Ele. Mas tão bem também, irmãos, com os outros. Mas também tão bem com a vida mesmo. Teu Deus, digam: meu Deus, Ele nunca vai falhar. Dependa dEle, irmãos. Dependa dEle. Dependa dEle. Você não estaria aqui se não dependesse dEle. Você não tem esperança se não depender dEle. Tem coisas poderosas que esse Deus está preparando para você. Mas você precisa depender dEle totalmente. Depender dEle. Você pode levantar suas mãos. Fica sentado por enquanto. Mas, sabe, torna para você mesmo um estilo de vida comum, de olhar sempre para a dependência de Deus. Que seja isso como que um sino todos os dias. Às vezes tem igrejas que tem um sino indicando o horário de uma coisa ou de outra. Sabe, que dentro de você tenha sempre esse sino batendo. Você depende de mim. Você precisa de mim. Eu vou te socorrer nessa situação, mas dependa de mim. Eu vou te tirar desse estado, mas dependa de mim. Essa dependência vai fazer com que você ande numa vida em paz e alegria, em certeza, dependendo totalmente de Deus. No seu casamento, tem mudanças que Deus quer fazer, mas você precisa depender dEle. Talvez coisas se tiraram daquele lugar de uma dependência tão plena dEle, tão intensa, onde para você tudo tinha Deus. Você ia estacionar o carro, Deus estava envolvido. Você ia lavar a louça, Deus está envolvido. Vai varrer a casa, Deus está envolvido. Vai pegar as crianças na escola, Deus está envolvido. Eu declaro você tendo essa sede tão intensa. Você conversa com as pessoas, Deus está envolvido. Você faz coisas na igreja, servindo na igreja, Deus está envolvido. Você tem comunhão com as pessoas, Deus está envolvido. Tudo é Deus. As pessoas só olham para você e só vê Deus, Parece que só depende de Deus. É exatamente aí que eu quero que você chegue. É exatamente aí que Deus quer que você e eu venhamos a viver intensos
dependentes dele. Tem socorro que ninguém vai conseguir te socorrer. Tem situações na sua vida que ninguém, nem dinheiro nenhum no mundo vai conseguir te tirar de lá. Mas um Deus que você o considera como o seu Deus, Ele vai te alcançar. Ele vai te atender. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Pai, nós dependemos de Ti, Deus. Nós dependemos de Ti, Deus. Nós temos a necessidade, Pai, de sempre o Senhor nos comunicar, nos transmitir, através do Espírito, sim, através do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, nos comunicando tantas coisas. É o próprio Deus falando, é o próprio Deus testificando dentro de nós, coisas e riquezas tão poderosas, Pai. Que essa intensidade dentro de mim, dentro da minha casa, meus filhos, que isso, Pai, seja uma luz para tantas pessoas. Mas, Pai, que esse lugar aqui seja repleto de um ambiente onde a fome e a sede por mais de Deus, Pai, esteja dentro de nós, Pai. Que não venha haver limites na nossa adoração, na nossa intensidade. Pai, se for necessário, Pai, que cada um venha buscar aqueles ambientes onde eles viviam de joelhos, orando mesmo, sim, joelhos, orando, clamando ao Senhor, clamando ao nome do Senhor. Momentos, talvez, de jejuns. Isso não é religiosidade, Pai. Isso é propósito. Que seja proposta em nossa vida tudo que nós estivermos fazendo, Pai. Eu não quero estar vivendo, Pai, vivendo de forma parcial para o Senhor, mas que a minha intensidade, Deus, seja tão forte dentro de mim, Pai. Que nada mais satisfaz a minha vida, a não ser o Deus que está dentro de mim. Meu Deus, você depende dele, irmão. Reconhece-o nesse momento. Reconhece. Eu queria que você se derramasse nesse momento. Eu acho que a gente só vai ficar com teclado por enquanto. Mas Deus está nos convocando a esse encontro com Ele, a essa intensidade com Ele. Intensidade com Ele, de propósito, de espírito, nosso corpo. Paulo fala sobre nosso culto racional. Nós temos que cultuar de forma racional mesmo, onde o nosso corpo está totalmente curvado ao nosso Deus, onde nem a hora me satisfaz. Meu tempo de internet não satisfaz a mim, irmão, nem a você, mas o tempo de comunhão com Ele é a fonte para a sua vida, é o que vai te saciar, é o que vai te livrar de tanto pecado, de tanta coisa que às vezes você não está conseguindo vencer, você não está conseguindo superar aquilo, parece que aquilo é mais forte do que você, mas eu te digo, tem um Deus intenso, tão mais forte do que qualquer desejo, do que qualquer coisa, do que qualquer frustração. Tem pessoas aqui, irmãos, que foram frustradas e pararam no tempo. Deus está dizendo, por que você parou? Eu te chamei para viver tão intenso em mim, tão intenso na minha palavra, na comunhão. Eu declaro e eu creio em nome de Jesus, irmão. Você sendo acordado pelo Espírito, acordado, aquelas madrugadas que talvez você tinha com o Senhor, elas vão voltar em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus aquele incômodo, aquele clamor do Senhor, dizendo a você, vem me invocar, eu vou responder, se você me invocar, se você depender de mim. Seja isso na nossa vida, que isso seja mais importante em nós,
Que isso seja mais importante do que um carro, do que uma mera casa, do que uma mera roupas. Nada deve ter mais valor, mas o Senhor tem que ter muito mais valor do que qualquer coisa. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. São nesses momentos que você pode ouvir coisas que você nunca ouviu, coisas que Ele quer comunicar. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou sem uma luz daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu te convido, o Senhor já está te convidando desde o início desse culto. Reconhece: eu sou o teu Deus, eu nunca te deixei, nunca te desampararei, eu nunca vou te deixar só. Então depende de mim, se entrega aí, sem reserva, sem objeções. Você só precisa disso. Precisa disso, de uma entrega. Seu pai está querendo intimidade com você. Intimidade. Eu declaro em nome de Jesus, você não vivendo mais de forma comum, irmão, mas provando do sobrenatural. O sobrenatural não são coisas estranhas, mas o sobrenatural é a gente depender totalmente de Deus. Só pode ser sobrenatural. Sobrenatural é nós estarmos andando em fé. Isso é sobrenatural. Estar em comunhão com Deus. Um Deus que você não vê, um Deus que você não toca, mas você crê que Ele está dentro de você. Isso é sobrenatural. Que o sobrenatural, irmãos, invada o teu coração, e que as pessoas possam estar sendo motivadas, as pessoas possam estar sendo impulsionadas pela sua vida de intensidade. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.